Fala, fala, futuro residente. Seja muito bem-vindo a mais um Dica de Prova. Meu nome é Joshua Viana, eu faço parte da Coordenação Pedagógica e Estratégia Média e estou ao lado do brilhante professor de Cirurgia Geral, Antônio Rivas. Dá um oi pro pessoal aí, Antônio. Tudo bom, galera? Como é que vocês estão? Obrigado pelo brilhante, Joshua. Meu nome é Antônio Rivas, sou professor de Cirurgia da Estratégia Média e dou a parte aí de queimadura e trauma elétrico. E aí, Antônio, queimadura cai pouco, cai muito na prova? Fala pra gente. Cara, cai bastante. Tem uma incidência razoável, principalmente nos concursos de maior renome. Você pega a USP, Unifesp, é muito comum ter questão de queimadura. Beleza, então para começar a falar de queimadura, o primeiro questão que tem sobre queimadura, que pode ser um pré-requisito das questões, ou então pode ser uma questão propriamente dita, a gente conhecer e saber classificar essa queimadura, não é isso? É, exatamente, é isso mesmo, Joshua. E qual é a dica para queimadura de primeiro grau? Joshua, a queimadura de primeiro grau, o estereótipo dela é a queimadura de sol. Quase todo mundo aqui já teve uma queimadura de primeiro grau. É aquela queimadura que você tem hiperemia importante, o paciente tem dor, mas não forma bolha. Se tem bolha, nunca é primeiro grau. Beleza, então não forma bolha, essa é a grande dica. E a outra pegadinha da queimadura de primeiro grau é que você não deve incluir ela na área de superfície corporal queimada, não é isso, professor? Exatamente, Joshua. Você nunca inclui queimadura de primeiro grau. A queimadura de primeiro grau ela tem uma repercussão sistêmica mínima. Então ela não faz diferença do ponto de vista de cálculo de superfície corpórea queimada. E a queimadura de segundo grau, a gente vai dividir ela didaticamente aqui na queimadura de segundo grau superficial e na profunda. Essa sim forma bolha, mas como é que eu diferencio na prova a superficial da profunda? Então, Joshua, na prova e na vida prática, cara, isso é difícil. Mas assim, quais são as características que a gente tem na queimadura de segundo superficial, mas não tem na queimadura de segundo profundo? Primeira coisa que eu acho muito importante é a questão da digitopressão. Exato, é isso que eles colocam na questão, né? Eles colocam ou digitopressão ou sensibilidade. Beleza. Então, o que acontece? A queimadura de segundo grau profundo é uma queimadura que ela vai mais funda na derme, ela chega no que a gente chama de derme reticular, que é onde você tem a maioria dos vasos da derme. Então, como você queima muito vaso na derme reticular, esses vasos ficam trombosados. Então, quando você faz a digitopressão, a hora que você solta a digitopressão, ou ela é negativa ou ela é muito fraca. Por quê? Como funciona a digitopressão? Quando você comprime a pele, você faz o sangue do que está naqueles vasinhos, naqueles capilares, saírem dali. E aí a pele fica branca. Quando você solta, os capilares se enchem de novo e a pele fica rosada outra vez. Quando você tem os vasos que já estão queimados, você aperta ali e o sangue não sai de dentro do vaso. O sangue está ali, torradinho no vaso, coagulado. Então a digitopressão ela é mais fraca ou ela é ausente nas queimaduras de segundo grau profundo. Além disso, quanto mais profunda a queimadura, menor é a sensibilidade. Por quê? Porque você queima a terminação nervosa da pele. Então a queimadura de segundo grau profundo ela é menos dolorosa do que a queimadura de segundo grau superficial. Excelente. Então essas são as dicas para você saber marcar aí mais ou menos qual o grau, mas normalmente isso não é questão de prova, até porque é muito difícil fazer essa distinção na prática clínica. E aí as queimaduras de terceiro grau, essas sim, são bastante cobradas na prova, até às vezes com imagem, né? Exato, Josh. Eu acho que a queimadura de terceiro grau é a que mais é cobrada com imagem. Ou eles pedem segundo grau de forma genérica, e aí ele vai te dar a foto com uma lesão, com uma bolhona ali, e ali é segundo grau. E o terceiro grau? O terceiro grau é quando você tem a queimadura da espessura total da derme. Então, o que acontece? Primeira coisa em relação à bolha. Queimadura de terceiro grau geralmente não tem bolha. Por que razão? Porque a epiderme torra. A bolha nada mais é do que o acúmulo de líquido entre a derme e a epiderme. E aí, quando esse líquido se acumula ali, a epiderme se destaca em relação à derme. No caso da queimadura de terceiro grau, a queimadura é tão intensa que geralmente a epiderme torra. Então não tem a interface para o líquido se acumular. Outra coisa, é uma queimadura que ela é insensível. Então o paciente só tem dor à palpação profunda ou ele sequer tem dor, tem anestesia da área queimada. Por que razão? Porque todas as terminações nervosas ali, ou a grande maioria delas, já foi destruída. Além disso, a pele ela assume um aspecto sério, de cera, meio branco, nacarado. Você consegue ver vasos trombosados, veias trombosadas na superfície da pele. Excelente. E aí, Antônio, normalmente as queimaduras de segundo grau profundo e terceiro grau, todas elas exigem algum tipo de tratamento cirúrgico, não é isso? Sempre. Segundo grau profundo e terceiro grau, você sempre opera. O tratamento é operatório 100% das vezes. E a queimadura de quarto grau, algumas bancas divergem, concorda? Divergem. Então, a queimadura de quarto grau, na maior parte das literaturas de concurso de residência médica, ela é incluída na queimadura de terceiro grau. Ou seja, se queimou toda a derme, não interessa o que queimou da derme para baixo, é terceiro grau. Agora, algumas literaturas fazem a subdivisão de terceiro e quarto grau. As queimaduras de quarto grau são aquelas queimaduras que estão na profundidade abaixo do subcutâneo. Ou seja, se queimou músculo,
osso, tendão, você pode chamar isso de quarto grau. Lembrando que boa parte da literatura médica inclui quarto grau junto no mesmo grupo das queimaduras de terceiro. Excelente. E aí, às vezes, cai uma questão ou outra sobre a resposta endócrino-metabólica, imunológica, quando você tem a queimadura. E a grande chave para você tratar essas questões é você entender que tem um grande aumento da permeabilidade capilar no momento da queimadura. Ele vai ter sinais e sintomas sistêmicos decorrentes a isso. E ele vai ter também aumento dos hormônios catabólicos, né? Que é cortisol, glucagon, e vai ter redução dos hormônios anabólicos, não é isso? É isso mesmo, Joshua. Não tem muito a acrescentar quanto a isso, Não né? tem. Remite em queimado, eu acho que é basicamente isso. Beleza. E aí, queimaduras, a gente vai dividir nosso atendimento em 2 momentos, no atendimento do pré-hospitalar e no atendimento hospitalar, não é isso? Exato, Joshua. O que tem de mais importante para a gente fazer no pré-hospitalar? Eu devo irrigar essas queimaduras, já devo começar a fazer volume? Então, isso é bem interessante. Assim, o que a gente faz no pré-hospitalar? Pré-hospitalar é quando a gente está recebendo ali o paciente. Certo. É importante, primeiro, você tem que se lembrar que o atendimento do queimado, né, no contexto de queimadura, ele é feito de uma forma muito semelhante com o atendimento da vítima de trauma, o mnemônico do ABCDE. Exatamente. Então, pegou o paciente queimado, a primeira coisa que você vai se preocupar é com via aérea. Fornecer suplementação de oxigênio para esse paciente e ver se ele tem as vias aéreas pérvias. Com relação à queimadura, depois que o paciente está lá, oxigenado, ventilando adequadamente, você vai avaliar se ele tem anéis ou adornos que você pode remover. Isso, né? Se você conseguir remover, é muito melhor. Por quê? Anéis, correntes com dual edema, eles formam constrição. Então, depois que tem um edema instalado, você não consegue mais tirar. E isso pode prejudicar a vascularização distal ao seu adorno. Além disso, a gente sabe que esses adornos retêm calor, então isso pode aprofundar a área de queimadura. Outra coisa são as vestes do paciente. Você pode tirar as vestes queimadas desde que elas não estejam grudadas no corpo. Aí, na sequência, a gente pensa em irrigar a área queimada. Irrigação de área queimada é um tema bem controverso. Você está autorizado a irrigar a área queimada desde que ela seja restrita até 5% da superfície corpórea Bem queimada. pouco, né? Bem pouco. Ou seja, é para aquela queimadura doméstica. Você, Joshua, está fazendo lá seu cacho pepe no final de semana, dá uma torrada no braço naquela flambada que você deu com o conhaque importado, e aí você irriga a sua mão. Aí faz sentido. Agora você pegar um grande queimado e irrigar, você não faz isso de forma nenhuma, porque você piora a predisposição desse paciente à hipotermia, e hipotermia mata paciente queimado. E a gente não pode esquecer de proteger ele da hipotermia também, né? Com certeza, sempre. Esse paciente queimado é um paciente que perde muito calor, né? Tanto pela situação do próprio atendimento, o paciente fica exposto, como qualquer vítima de trauma, mas ele tem uma peculiaridade. As áreas de queimadura transpiram, e quando você tem transpiração, vaporização dos líquidos pelas áreas queimadas, ele perde mais calor ainda. Excelente. E aí uma coisa interessante é que não necessariamente já devo iniciar a reposição volêmica ali no pré-hospitalar, né? Não deve, Joshua. Se você tem a estimativa de que sua transferência da área do local onde o paciente queimou para o hospital seja inferior a 1 hora, você não precisa fazer nada. Não se preocupa com reposição volêmica. Se vai demorar mais que isso, você pode começar com reposição de 500 ml a cada hora. Beleza. Então vamos lá. Agora sobre o atendimento hospitalar em si, eu também incluindo a parte pré-hospitalar, vamos falar da via aérea. Quando é que eu tenho um critério para intubar precocemente esse meu paciente? Isso cai bastante em prova. Quais são os sinais clínicos que eu tenho que buscar? Então, Joshua, isso é uma coisa que também causa muita confusão. Porque tem sinais que eles são sugestivos de queimadura de via aérea, e o aluno às vezes confunde isso com queimadura de via aérea efetivamente. Certo. Então a dica é assim, ó, de forma sucinta. Queimadura de face, queimadura de vibriça, que é o pelinho do nariz, queimadura de barba, sobrancelha, cabelo, tudo isso, escarro carbonáceo, tudo isso é indício de que esse paciente pode ter queimadura de via aérea, e aí você precisa ficar com a orelha em pé. Mas o sinal, a palavrinha-chave que aparece na questão, e que deve ser também o que vai te lembrar na sua vida de intubar o paciente, é rouquidão. O paciente está rouco, tem lesão de laringe, precisa intubar, rouco. Agora, queimadura de vibriça, escarro carbonáceo, isso não é definidor de necessidade de intubação, mas deve levantar suspeita. Tá bom, beleza. Excelente colocação. Acho que ajudou muito os nossos alunos. E a maioria das questões que eu vi também falavam rouquidão. Rouquidão é a palavra-chave. Até lá no livro digital. E aí, sobre atendimento hospitalar, ainda tem 3 coisas que a gente tem que se preocupar bastante, né? Que é com a intoxicação de monóxido de carbono. Quando é que eu devo me preocupar na história clínica com suspeita de intoxicação de monóxido de carbono? Josh, é o paciente que tem queimadura em ambiente fechado.
Paciente que se queimou em ambiente fechado sempre suspeita que ele é portador de intoxicação por monóxido de carbono. E se você não sabe a situação da queimadura, também suspeite que ele foi intoxicado por monóxido de carbono. E tem uma coisa interessante da intoxicação por monóxido de carbono, é que a molécula do monóxido de carbono tem muito mais afinidade de hemoglobina do que o oxigênio, não é isso? É, exatamente. E os sintomas clínicos são um pouco inespecíficos, principalmente naquela fase inicial, né? Náusea, vômito, cefaleia e tudo mais. Então você tem que estar sempre ligado. E aí coisa que eu vejo muita gente fazer errado é usar medidas incorretas para fazer o diagnóstico dessa intoxicação. Porque você não pode usar saturação periférica de O2, você não pode usar PaO2, você tem que usar que dosagem? Você dosa carboxihemoglobina, especificamente. Existe nos Estados Unidos, isso aí é high-end technology, assim. A gente não tem no Brasil, mas é só critério de curiosidade. Tem oxímetro que consegue medir carboxihemoglobina. Ah, não sabia. Tem, mas não é o caso do BR aqui. Você pode ir no melhor hospital aqui do Brasil que você não vai encontrar isso. Então, na prática fazer diagnóstico de intoxicação por CO é medir carboxihemoglobina. Saturação de oxigênio e gasometria arterial não servem para fazer esse diagnóstico. E aí como é que eu trato, Antônio? Tratamento é com oferta de oxigênio, a 100%. Se o paciente tiver indicação de intubação, você intuba. A indicação de intubação são as mesmas para os outros cenários de trauma, queimadura de laringe, enfim. Você intubar o paciente não melhora a oferta de oxigênio do que você colocar ele numa máscara não reinalante com fluxo de 10 a 15 litros por minuto. Então a indicação de intubação são as mesmas. Quando você tem equipe especializada no hospital e tem câmara hiperbárica, tem algumas situações que você pode indicar câmara hiperbárica, mas o ATLS nem entra nesse detalhe. Ele fala, fornece oxigênio e câmara hiperbárica é coisa do especialista. Então na prática é dar oxigênio. Beleza, e é exatamente isso que cai na prova, né? Ele marca lá oxigênio a 100%. Fechou, então intoxicação por monóxido de carbono cai realmente na prova de residência médica esse tema. Vamos falar, tem basicamente só uma palavra para falar sobre isso, é quando o nosso paciente tem uma queimadura torácica de 3º grau, qual deve ser a nossa conduta e por que a gente vai tomar essa conduta? Essa pergunta é excelente, Joshua. Paciente com queimadura de 3º grau, circunferencial, ele não expande o tórax. Por que isso acontece? A lesão de 3º grau, ela adquire um aspecto de couro, um aspecto coriáceo. Então ela não é uma pele que ela é dura, fica igual couro mesmo. E aí o paciente tenta expandir o tórax e o tórax não expande. E aí o que você tem que fazer é a tal da escarotomia. O que é escarotomia? Você incisa a queimadura de 3º grau até aparecer subcutâneo. Você tem que incisar toda a profundidade da derme. E quando você faz isso, o paciente consegue expandir o tórax. Aí uma coisa que muita gente me pergunta é assim, como deve ser o design da minha escarotomia? Eu faço aqui, subchifoide, lateral, um quadrado. Cara, você se quiser faz um xadrez inteiro no tórax. Ah, é? Não tem problema nenhum, porque essa pele ela vai ter que ser removida em cirurgia enxertada. Então é uma pele que não interessa se ela tá ali ou não. É uma pele que vai ter que ser tratada cirurgicamente. O que importa é o paciente expandir o tórax, ou então você tratar a síndrome compartimental com a escarotomia. Então você precisa incisar até aparecer subcutâneo e, cara, inciso suficiente para ele conseguir expandir o tórax. Ah, quer o design padrão aqui? É subcostal, linha axilar anterior, vem aqui para frente, se quiser você puxa uma cruz no meio. Aí você deu uma quebrada ali nas placas da queimadura de 3º grau e consegue expandir. Mas se você quiser xadrezar o tórax inteiro, contraindicação nenhuma, pode fazer. Beleza. Aí vamos continuar falando sobre o atendimento de queimadura agora, vamos falar da reposição volêmica. E para fazer o cálculo da reposição volêmica, o primeiro passo, nenhuma questão cobra só esse conceito, mas você tem que saber, porque senão você não vai acertar questão nenhuma, é você conhecer ou saber medir a superfície corporal queimada. E para isso, na grande maioria das questões, a gente utiliza a regra de Wallace, que é a regra dos 9, não é isso? Fala aí pro pessoal a regra dos 9. Tem que saber decorado, não tem? Tem que saber, Joshua. Não dá para você chegar numa prova de residência médica esperando responder questão de queimadura sem saber a regra dos 9 de Wallace. Isso é disparado o pré-requisito mais cobrado nas questões de queimadura em prova de residência. Beleza, então é cabeça 9, né? Cabeça é 9, tronco anterior 18, cada membro inferior anterior 9, membro superior anterior 4,5, posterior 4,5, assim, para ficar fácil. Tronco 36, cabeça 9, cada membro superior 9, cada membro inferior 18. Só toma cuidado com anterior e posterior, porque isso é uma coisa que cai na prova e eles fazem pegadinha com isso. E a outra coisa que você tem que tomar muito cuidado na prova é que tronco não é a mesma coisa que tórax. Cuidado, porque eles fazem essa pegadinha com vocês, não fazem? Fazem. E tem outra coisa que eu vejo muito aluno errar, e às vezes até examinador. Então isso aí, às vezes o examinador perguntou errado, você tem que testar teste a teste. Perna não é membro inferior. Boa. Perna é o segmento do joelho ao tornozelo, certo? Excelente, excelente.
E aí eu indico reposição volêmica para todo mundo tá queimado, Antônio, ou não? Então, Josh, a rigor não. A reposição volêmica ela tem uma indicação formal nos pacientes que têm mais de 20% de superfície corpórea queimada. Beleza. E como é que eu devo fazer essa infusão? Em adulto, você faz através da regra de Brook modificada, que é a que foi adotada recentemente, depois do ano de 2018, pela TLS 10ª edição, que é um fator de correção, né, que é 2 vezes peso em quilogramas, vezes superfície corpórea queimada em percentual. Essa é que vem mais caindo nas provas, pessoal. Então você tem que testar, que normalmente é valor vezes 2. E eles colocam vezes 4 lá para ver se você está sabendo que mudou. E é para marcar vezes 2. Normalmente é isso que a questão cobra, né? É isso. Só tem uma coisa que tem que ficar clara. Quando o examinador escreve Parkland Aí é na 4. questão, aí é 4. E às vezes escreve. Beleza, então presta bastante cuidado nisso. A forma de infusão, a gente vai infundir metade nas primeiras 8 horas e depois fazer o restante nas próximas 16 horas, não é isso? É isso mesmo, Joshua, perfeito. Excelente. E aí, como é que a gente vai monitorizar que essa nossa reposição volêmica está fazendo efeito? Qual o parâmetro que a gente utiliza? O parâmetro é sempre diurese. Assim, isso é inclusive uma coisa interessante. Se você está fazendo a reposição pela fórmula de Brook modificado, lá, 2 vezes peso vezes superfície corpórea queimada, e a diurese está insuficiente, você pode aumentar seu aporte volêmico. Beleza. Isso é uma coisa que às vezes o pessoal não sabe, mas já vi cair em prova. Eles perguntam, o paciente estava recebendo, na época a questão era mais antiga, era a fórmula de Parkland, recebendo a fórmula de Parkland e a diurese era, sei lá, abaixo de meio ml por quilo por hora. E aí a resposta era aumentar a velocidade de infusão volêmica. Então tem outra coisa para você decorar, que é os valores que você tem que esperar no débito urinário adequado, né? Para adulto é meio ml por quilo hora, né? Isso para criança Exato. é 1 ml por quilo hora, e tem também para recém-nascido e tudo mais, que é 2 ml por quilo hora. Exato. Fechou. Inferior a 30 quilos, na verdade. Boa, vamos lá. Então, sobre tratamento hospitalar ainda de queimadura, falar de ventilação. E aí uma coisa bem interessante que sempre cai em prova também é se eu devo fazer antibiótico profilaxia. Sim ou não? Não. Sistêmica, não é isso? Sistêmica. Boa, então a pegadinha é essa. A gente não faz antibiótico profilaxia sistêmica. E é isso que você tem que saber, porque muitas questões vão te induzir a você marcar antibiótico profilaxia sistêmica. Sobre a escarotomia, você já falou pra gente que tem mais indicado a indicação é na queimadura de 3º grau, principalmente na torácica, porque impede restringe a ventilação do paciente. E eu tenho que fazer a analgesia desse paciente também, não é isso? Tem que fazer a analgesia desse paciente também. Lembrando que a via de analgesia sempre é endovenosa. Parece picuinha isso, mas eles cobram em prova e não é picuinha não. Paciente com grande queimado, ele tem uma série de distúrbios perfusionais. E aí você acaba fazendo a medicação subcutânea ou intramuscular e o paciente não responde, porque aquilo lá eventualmente não está bem vascularizado por causa da redistribuição que ele tem ali de vascularização. E aí o que você faz? Dá mais uma morfinha subcutânea. Aí depois dá mais uma, porque não melhorou. Aí depois dá mais uma, não melhorou ainda. E aí, de repente, quando aquilo lá absorve tudo de uma vez, o paciente faz depressão respiratória. Excelente. Então a via sempre é endovenosa. E com relação à escarotomia, uma indicação muito importante também, que eu acho que inclusive talvez seja mais cobrada em prova, é para queimadura circunferencial de membro. Boa. Queimadura circunferencial de membro faz síndrome compartimental, porque você tem edema das estruturas subjacentes à área queimada, e aí aquele edema não tem para onde expandir. Ele acaba comprimindo o feixe neurovascular e o paciente tem sofrimento isquêmico distal à queimadura circunferencial de 3º grau. Portanto, nessa situação, precisa fazer escarotomia e aí você faz geralmente com incisões longitudinais na derme, na pele. Excelente. E aí uma coisa importante que você falou também agora, fora a analgesia, tem que fazer também a vacinação desse paciente. Esse é um tema que normalmente as pessoas esquecem na prova prática, né? Sempre, 100% das vezes. Ninguém lembra de fazer revisão de vacina antitetânica, sempre tem que fazer. Queimadura de 2º grau em diante tem que revisar a vacinação antitetânica. Boa. E para encerrar, profilaxia do tromboembolismo venoso, se você vai fazer uma prescrição e tudo mais, e você pode indicar também a descompressão gástrica, não é isso? Exato. Para queimaduras acima de 20% da superfície corpórea queimada, você tem que pensar em profilaxia farmacológica para tromboembolismo venoso e também descompressão gástrica. Só fica atento no seguinte, queimadura às vezes não é um mecanismo traumático isolado. Então você pega um cara que tem trauma torácico, abdominal associado, não vai dar enoxaparina pro cara para profilaxia de TEV, o cara com sangramento abdominal. Só lembra disso. Excelente, fechou. E aí, por incrível que pareça, isso é cobrado também. Quando é que eu devo internar meu paciente no centro de queimados? Aí existem várias indicações, mas existem alguns que são mais cobrados em prova, não é isso, Antônio? Existe, Joshua. Então assim, o que mais cai, queimadura de 3º grau em qualquer situação,
precisa mandar para CTQ. Tá bom. Queimadura acima de 10% da superfície corpórea queimada também vai para CTQ. Queimadura em idoso, queimadura em criança, queimadura quando você não tem condições de manejar o paciente na instituição onde você está, tem que ir para CTQ. Extremidades, às vezes, também, né? Então, isso é muito importante. Mão, pé, períneo e face. Você sempre encaminha para centro de queimadura de queimado, desde que, obviamente, a queimadura seja de 2º grau em diante, né? Tá bom. Beleza. Isso é bem interessante mesmo. E aí, para fechar, a gente vai falar um pouco de queimadura elétrica. Para fechar, não, ainda tem mais um tema. Mas queimadura elétrica cai pouco na prova de residência médica e quando cai está muito mais associado às suas complicações, rabdomiólise. Isso. Mas a gente vai deixar isso para outro tema. Eu queria só que você falasse que, nesses casos, a nossa fórmula que a gente vai utilizar é a de Parkland, né? Que é 4 ml, né? É a de Parkland, Joshua. 4 vezes peso vezes superfície corpórea queimada. Toma só cuidado para não fazer esse errinho na hora da tua prova, porque isso pode confundir. Então, porque a queimadura elétrica, normalmente, ela é mais grave, né? Até porque ela comete vasos, músculos e tecidos ali que estão envolvidos. É isso. Fechou. E para acabar, a gente vai falar das complicações. Vamos falar de 3 principais. Infecção. Tem que saber que o principal agente etiológico é a Pseudomonas aeruginosa e também que é a principal causa de óbito no paciente queimado, que foi pro CTQ e tudo mais, o óbito tardio, não é isso? Exatamente, Joshua. A principal causa de óbito, infecção disparada. E aí tem 2 úlceras que caem, uma úlcera gástrica e uma úlcera tardia da queimadura. Você pode comentar pra gente? Posso, Joshua. Então a úlcera que cai é a úlcera de estresse, é aquela úlcera do paciente internado, que é a tal da úlcera de Curling. O que é importante vocês saberem em relação à úlcera de Curling? Paciente que tem queimadura, trauma grave, que está internado em UTI, teve hemorragia digestiva alta, você sempre tem que considerar essa possibilidade diagnóstica. E outra coisa que você tem que lembrar é de fazer a proteção gástrica para esses pacientes, com omeprazol, sucralfato, enfim, o que quer que seja. E com relação à úlcera de Marjolin, a úlcera de Marjolin, acho que é é Marjolin, achava que era Marjolin. É, Marjolin. Boa, foi mal aí. Não, imagina. A principal complicação a úlcera de Marjolin é a principal complicação tardia cobrada em relação à queimadura. O que é a úlcera de Marjolin? É um carcinoma espinocelular, é um SEC. As áreas queimadas, principalmente quando elas não são enxertadas, quando ela tem ali cicatrização por segunda intenção, ela se transforma em uma área de instabilidade. O que é isso? É uma área que você tem um processo inflamatório crônico, com uma pele de característica mais frágil, e aí depois de 20, 30 anos da queimadura, essa região pode se tornar um carcinoma espinocelular, um SEC. E aí o tratamento é como você trata SEC. Tem que ressecar a lesão, pesquisar se tem linfonodo acometido, se for o caso faz linfadenectomia. Excelente. Então era isso, pessoal. A gente encerrou agora o tópico de queimaduras. Foi muito boa. Tem muita dica de prova aqui. Você vai acertar, acho que quase todas as questões sobre queimadura só escutando esse podcast. Foi um prazer conhecer vocês. Se quiser me seguir nas redes sociais lá, segue lá o Joshua Viana X. Vou pedir para o Antônio deixar também as redes sociais dele. E não deixe de seguir o Estratégia Média também. Exatamente. Se vocês quiserem seguir é dr.antoniorivas. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Até mais.